Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui da nossa disciplina de Direito 1 do curso de Gestão Comercial aqui do Instituto Federal de Rondônia. Você já me conhece, eu sou a professora Marialva de Souza Silva e vamos caminhar juntos aqui no decorrer dessa disciplina, né? Eu quero contar para vocês que antes de iniciar a nossa videoaula, eu vou fazer a minha audiodescrição, tá? Olha só, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, estou trajando um terninho preto com uma camisa verde e uma calça preta. Estou aqui no estúdio de gravações aqui do campus Porto Velho, Zona Norte. Dentro desse estúdio tem uma parede branca atrás de mim, com uma figura geométrica interligadas por traços e pontos. Aqui à minha esquerda também uma outra parede branca, onde temos a sigla EAD, que significa Educação à Distância. Logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Mas, como você já sabe, de costume nós já sabemos que, de fato, a educação à distância ela muda realidades. É por isso que você será um excelente gestor comercial, porque vai estar aqui com a gente dentro desse curso de excelência que é ofertado aqui pela nossa instituição, não é isso? E aí eu estou te dando, aproveitar a oportunidade para te dar os parabéns pela escolha. E aqui a gente vai dar continuidade nessa nossa aula número 4, ainda falando sobre o direito empresarial, tá certo? E dentro desta aula, nós vamos tratar sobre a temática de extinção da pessoa jurídica. Nós vamos ver quais são as etapas, o passo a passo, até que essa pessoa jurídica ela venha a ser desconstituída. E ao final nós vamos conversar um pouquinho também sobre a função social da empresa, tá certo? Tá combinado? Mas ainda, como de costume, antes de a gente entrar na nossa aula, de fato, eu quero te pedir atenção aqui para a nossa bibliografia recomendada para esta temática, para essa área do direito empresarial. Já tivemos um pouquinho ali de introdução ao estudo do direito, né? Você já também tem um livrozinho que foi recomendado para essa área. Tivemos também o direito civil, ali a gente conversou um pouquinho sobre a parte geral, focamos mais ali nas questões sobre pessoa jurídica, que é o foco do curso aqui para gestão comercial, né? Já fiz a recomendação da bibliografia. Juntamente com a bibliografia que foi recomendada, eu quero te pedir para que você não deixe de fazer a leitura das leis que foram recomendadas, tá? Em especial o nosso Código Civil, que a gente trabalha ali a parte geral, tá? E aí nós entramos aqui na etapa de direito empresarial. E por isso que eu vou te chamar aqui para a tela, para a gente começar aqui vendo a bibliografia recomendada dentro desta temática, tá? Nós vamos continuar aqui com a nossa bibliografia aqui, a obra da nossa autora Elizabeth Vido, tá? Não deixem de acessar a minha biblioteca virtual para que vocês possam estar aí acessando esse material, ok? Ainda temos aqui esta obra do Gladstone Mamed, que é o Manual de Direito Empresarial, está aqui na sua 16ª edição. Você também precisa acessar o SWAP para estar entrando lá na minha biblioteca virtual, ok? Vamos lá, então, dando início aqui na nossa unidade número 4, vamos falar sobre a dissolução, a liquidação e a extinção da pessoa jurídica, tá? Aqui em demais tópicos, nós separamos para vocês, aqui vamos conversar um pouquinho sobre a função social da empresa, tá? Mas sem muitas delongas, vamos logo aqui começar comentando sobre este texto que foi separado aqui para nossa aula. Olha só. A sociedade ela pode ser desfeita, dissolvendo-se os vínculos entre os sócios de forma parcial ou total, né? A dissolução total implica na extinção da pessoa jurídica, tá certo? E a dissolução parcial, por seu turno, traduz uma resolução do contrato em relação a um sócio, mantendo-se o vínculo contratual entre os demais, tá? Aqui a gente fala entre um sócio, mas dependendo da quantidade de sócios, pode ser 2 sócios, enfim. A gente coloca um no sentido de que vai sair gente, mas a empresa, o negócio vai estar ali de fato ainda existindo e vai ter continuidade, ok? Mas nós temos algumas etapas, eu trouxe aqui para vocês uma sequência, né, aqui, onde nós temos primeiramente a dissolução, né?
depois vem a liquidação e, por fim, a extinção da personalidade jurídica, né? Aqui na dissolução vai começar quando os sócios eles vão estar se reunindo para deliberar sobre a sua intenção de estar aí fazendo a extinção da pessoa jurídica, né? Então, é aquele momento da reunião dos sócios onde serão tomadas as decisões, tá? E aqui eu te chamo a atenção para essa fase de liquidação. Na fase de liquidação é a fase mais complexa, tá? Que é aquele momento onde vai entrar até, inclusive, um contador, né? Geralmente precisa até de um contador aqui para estar fazendo essa liquidação, né? E eu posso estar te dizendo que essa liquidação é um conjunto de atos a destinar, né? Ou seja, atos que são destinados a realizar o ativo, tá? Pagar o passivo e destinar o saldo que houver para proceder na partilha entre os sócios, tá ok? Então, aqui ele vai pagar o que deve, né? Vai ver o que sobrou. E aí, o que sobrou vai estar dividindo aí entre os sócios. É basicamente isso. A liquidação é a fase de acerto de contas, não é isso? E eu quero te chamar a atenção, pedir para você dar uma lida aí. Aqui, dentro desse momento, eu quero que você observe a lei 6404, lá de 76, tá? Essa lei é de extrema importância para o estudo aqui dentro dessa temática, tá? Porque dentro dela vai ter algumas especificidades em relação a alguns modelos empresariais, tá? Por exemplo, quando a gente fala de sociedade anônima, tá? Em todos os atos de operações necessárias para a liquidação, no caso, o liquidante deverá usar a denominação social da empresa, no caso, seguido das palavras em liquidação. Porque as pessoas vão ter que ter condições de ter conhecimento para saber que aquela empresa está em fase de liquidação, tá? Nesse momento da liquidação, os atos da empresa, geralmente aqui na liquidação, eles não fazem novos contratos, eles ficam ali apenas limitados aos contratos já existentes, às prestações que já estão em andamento para poder finalizar esses contratos. Então, aqui, se a empresa está sendo liquidada, se ela vai fechar, geralmente não são pactuados novos acordos, novos contratos, novas prestações de serviço, tá? E aí, depois dessa liquidação, onde foi feito todos os pagamentos, né, foi visto todos os ativos e passivos, e aí é possível entrar aqui na fase da extinção da pessoa jurídica, tá? E no caso, a extinção da sociedade, ela só vai acontecer quando a liquidação tiver sido concluída, tá? E aí vai ser necessário requerer o encerramento do registro na junta comercial. Então, nas sociedades que tiverem sido registradas nas juntas comerciais, esse registro ele precisa ser, de fato, averbado lá junto perante a junta comercial. Tá combinado? Então, essa aí é a sequência, tá? Vocês precisam saber que é necessário seguir essa sequência para estar aí fazendo. Não deixe de ler a Lei 6.404 de 76, que ela é a lei que vocês precisam entender para dominar o tema sobre dissolução, liquidação e extinção da pessoa jurídica, ok? E aqui eu trouxe para vocês alguns fatores que dão origem à dissolução, né? Ou seja, olha só, a dissolução da sociedade pode ter origem em alguns fatores, tá? Aqui eu falo sobre a dissolução total. Quais são esses fatores que podem estar fazendo com que ocorra, tá? Porque já tivemos o vencimento do prazo de duração, tá? Teve um consenso unânime dos sócios, né? Todos os sócios entenderam que queriam sim fazer a dissolução da sociedade, tá? O objeto social se tornou ilícito por algum momento, passou a ter uma lei que diz que não pode mais ter algum tipo de operação, algum tipo de negócio, dali para frente, então não vai mais poder, né? Dali para frente não pode, é só um exemplo, tá? Também pode ocorrer uma determinação legal para a dissolução da sociedade, uma anulação da constituição do registro, né? Por alguma situação que seja identificado que esse registro precisa ser anulado, enfim, por algum motivo, também pode ter esse fator, né?
Pode também ter o fim social exaurido ou inexequível, ou seja, a finalidade social daquela sociedade já não tem mais condições de exercer. Então, também pode ser um motivo. A falência é um dos fatores também, né, que precisa passar por um processo judicial, né, e outras causas previstas também no contrato. Pode ter outras causas lá no contrato que venha dar causa à dissolução da sociedade, tá? Então, nesses casos, gera a liquidação do patrimônio social da empresa e, consequentemente, a extinção da personalidade jurídica. Então, para ter a extinção, de fato, precisa passar pela etapa da liquidação, tá? E aqui vamos falar sobre a dissolução parcial. Olha só, a dissolução parcial da sociedade, que é em relação a um dos sócios, né, ocorrerá a liquidação das cotas, tá? E podem ser originárias das seguintes causas, tá? Pode ter a morte do sócio, né? A morte do sócio, sem que haja aceitação dos herdeiros. A partilha das cotas do sócio em caso de separação do cônjuge ou sucessão causa mortes, tá? Tá aqui a sucessão causa morte do cônjuge. Pode também ter ocorrido a penhora e arrematamento da cota de sócio, né? É possível também. A retirada do sócio e a exclusão do sócio, tá? Então, são alguns fatores que podem estar aí dando origem aí à dissolução parcial da sociedade, tá? Eu preciso que vocês acessem o material, veja aqui sobre essa questão da retirada do sócio e sobre a exclusão do sócio. Quais são os fatores que geram essas duas ações aí, tá? Preciso que vocês deem uma lidinha para se aprofundarem nessa temática, ok? E aqui vamos falar da retirada do sócio, tá? Só para deixar mais tranquilinho para vocês. Tanto que eu pedi a atenção de vocês em relação à leitura. Então, vejam só, a retirada do sócio. Sobre a retirada do sócio, né? Nos casos previstos em lei ou no contrato social, ou quando a sociedade for por prazo indeterminado, basta fazer a notificação aos demais sócios, tá? E quando a sociedade for por prazo determinado, deve-se provar a justa causa, ok? Falando aqui sobre a exclusão do sócio. Ali foi a retirada e aqui a exclusão. Olha só, quando ele não cumprir com o dever de contribuição, quando ele praticar uma falta grave, quando o sócio ocorrer a incapacidade superveniente, ou seja, se acontecer alguma situação futura, né? Na época que ele assinou lá para estar fazendo parte da sociedade, ele estava bem, mas aí por uma causa superveniente, vamos supor aqui que sofreu um acidente, né? Ou ficou debilitado, vamos supor, teve um Alzheimer, aí já não estava mais com as suas faculdades mentais de forma plena, então passou a ser um incapaz. Então, isso é uma situação de incapacidade superveniente, tá? Devendo apresentar a sentença de interdição. Então, aqui é porque ele foi... Se aqui no direito ele está falando assim, quando ocorrer a incapacidade superveniente, devendo apresentar a sentença de interdição. O que isso quer dizer? Quando a gente fala que uma pessoa se tornou incapaz, precisa o juiz dizer que sim, né? Então, existe uma ação chamada ação de interdição, onde o sócio, por exemplo, se ele passou a ter um Alzheimer, ele já não está tendo mais condições de raciocinar, está com perda de memória, por exemplo, então um filho ou esposa entra com uma ação de interdição e ela passa a ter a curatela, né? Então, a partir daí, pode ter a exclusão do sócio porque existe uma sentença de interdição, por exemplo, né? Outro motivo é quando ocorrer a liquidação da cota penhorada por credor ou sócio, ou seja, houve a liquidação e a cota dele está penhorada por um credor do sócio, então ele de fato ele pode ser excluído da sociedade porque ele não tem mais a cota dele porque foi penhorada, né, por um credor, né? E quando ocorrer a falência ou a insolvência do sócio, ou seja, nesse caso também ele pode ter a exclusão, tá? Assim, a sociedade pode ser dissolvida, resolvendo-se em relação a todos os sócios, conduzindo à liquidação do patrimônio societário e, ao final, a extinção da pessoa jurídica com baixa no registro, ok? Então, aqui, dissolvida, né? E precisa-se dar baixa no registro. É importante, por isso que eu coloco em negrito esses termos, ok?
E aqui, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a liquidação da sociedade. Olha só, uma vez ocorrida a dissolução, né, já fiz uma pequena explanação para vocês, né, a pessoa jurídica não está de imediato extinta, né? É preciso liquidar, lembra daquele gráficozinho das 3 etapas? É preciso liquidar o seu patrimônio, ou seja, apurar os elementos do seu ativo, né? Que são os bens e os créditos. Realizá-los em dinheiro e efetuar o pagamento das dívidas, ou seja, do passivo, pagando os débitos existentes, né? Somente com a conclusão da liquidação, que pode ser extrajudicial ou judicial, é que tem-se o término da existência da pessoa jurídica. Vale dizer, a extinção da sua personalidade, ok? Então, quando a gente comenta aqui que essa liquidação ela pode ser extrajudicial ou judicial, aqui eu estou querendo dizer que ela pode ser feita perante um tabelião, um cartório, que o cartório o tabelião é uma autoridade extrajudicial que tem fé pública, né? Ou pode ser também via judicial, ok? Olha só, vale dizer que a liquidação não atende apenas aos interesses dos sócios, mas também de terceiros, tá? Razão pela qual o liquidante deve dar publicidade do que se passa, tá? Alteração no registro público do nome da sociedade, tá? Razão social de denominação, acrescentando-se a expressão em liquidação, que é a que eu já comentei com vocês, até antecipei um pouquinho essa fala, né? Ali naquele gráficozinho, porque é preciso que as pessoas saibam que essa sociedade ela está em liquidação, porque isso vai fazer com que os próprios fornecedores fiquem notificados e cientes que essa sociedade está em liquidação. E aí está evitando aí a renovação de outros contratos, por exemplo, para evitar alguma situação de prejuízo a terceiros também. Tá certo? Vamos dando continuidade aqui, ainda falando da dissolução, liquidação da PJ. Olha só, a dissolução está lá o início do processo de extinção, né? Na liquidação, tem por finalidade realizar os bens e direitos da companhia, transformar os ativos da atividade em dinheiro e proceder ao pagamento dos débitos para poder liquidar as dívidas, tá? E aqui ainda vai dividir o que sobrar entre os sócios, ok? Vai dividir entre os sócios. Opa, aqui, sócios, né? E na extinção, que vai ser de fato o momento que representa a baixa da personalidade, onde vai ocorrer inclusive o registro, né? Junto ao órgão competente, né? Que pode ser a junta comercial ou um cartório, tá? Vai depender do tipo da sociedade, ok? Há 2 formas de uma pessoa jurídica ser extinta: pelo encerramento da liquidação ou pela incorporação, pela fusão e pela cisão total. Ou seja, aqui nesse momento, ela passa a ser incorporada a outra empresa, ela vai ser fundida a outra sociedade ou ela vai ter a cisão total por outra sociedade, tá? Então, vamos lá, pessoal. Sobre essa temática, a respeito da dissolução, da liquidação e da extinção da pessoa jurídica, eram esses os comentários que eu queria fazer com você. Mas antes de a gente encerrar nossa aula, eu quero te chamar a atenção para você dar uma lida no material que fala lá sobre a função social da empresa, tá certo? Eu vou até deixar anotadinho aqui para vocês o número da lei, tá? Que eu preciso que vocês deem uma lida. Eu não ia nem fazer assim, mas vamos lá. Eu vou deixar anotado aqui para não ter perigo de vocês não acessarem essa lei aqui. Por quê? Dentro dessa lei aqui, nós temos o artigo 47, que ele fala sobre a recuperação judicial, tá? Que ainda está voltado para a nossa temática, mas é dentro desse artigo 47 que diz que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a suspensão da situação de crise econômico-financeira do devedor, tá? E a finalidade é permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, tá? Então, eu preciso que vocês percebam que dentro dessa legislação aqui, nós conseguimos perceber aí aonde o próprio legislador percebe a importância da função social da empresa, tá? E eu preciso te dizer ainda que essa função social da empresa, ela diz respeito à continuidade das atividades de produção, tá? De riquezas
como um valor que deve ser protegido sempre que possível, reconhecendo em oposição os efeitos deletérios da extinção das atividades empresariais. Por quê? Porque não só prejudica o empresário ou a sociedade empresária, mas também prejudica todos os demais. E aqui a gente vai falar sobre os trabalhadores, sobre os fornecedores, sobre os consumidores, sobre os parceiros e os negociais, inclusive, que envolve o Estado, tá? Então, nós precisamos perceber que dentro da função social da empresa, nós temos um ciclo que envolve o desenvolvimento do país. Essa função social da empresa, ela vem falando também sobre a fonte de produção, tá? Então, eu preciso que vocês percebam a importância dessa temática sobre a função social da empresa. Eu preciso que você faça a leitura do material, não esqueça de ver a nossa lei que foi ali recomendada, porque é dentro dela que a gente consegue perceber que o próprio legislador ali traz à tona essa importância. Tem um vídeo também que está aqui dentro do aula para você, disponível sobre essa temática. Faça a leitura do material, porque é a partir dele que você vai conseguir entender essa questão da geração de empregos, tá? Porque quando a gente fala em sociedade, nas sociedades empresariais, nós conseguimos perceber que envolve não somente o interesse do empresário, mas sim o interesse de toda uma sociedade, que envolve ali a manutenção, a dignidade da pessoa humana, envolve toda uma comunidade, tá certo? Porque é por meio da geração de emprego, de renda, que nós vamos estar, de fato, fomentando as ações do poder público, como, por exemplo, na arrecadação dos tributos, esses tributos que são encaminhados, por exemplo, aí para o custeio da vida em sociedade, pagamento da educação, lazer, cultura, né, a saúde, né, que é também de extrema importância. Então, é dentro desse movimento, é dentro desse ciclo que se enquadra aí a função social da empresa no sentido da manutenção da vida em sociedade, geração de emprego, de renda, de dignidade da pessoa humana, tá certo? Faça a leitura do material, porque também essa temática é de extrema importância para você ter noção aí, enquanto um gestor comercial, para entender que a função social da empresa ela não fica voltada apenas para dentro, mas tem todo um impacto externo aí na sua comunidade, toda uma situação aí positiva aí, junto à comunidade externa, ok? Comunidade externa no sentido de pessoas que dependem ali da manutenção das suas vidas por conta do trabalho, tá certo? Dê a lida no material, não esqueça, eu conto com você. Se aprofunde, leia o livro aí da Elizabeth Vido, aí, que foi indicado também, o outro livro também que é de extrema importância, tá certo? E aí, eu vou te convidar para a gente começar aí a colocar o pezinho lá no direito do consumidor na nossa próxima aula, aí, na nossa unidade número 5. Então, teremos a unidade 5 e a 6 voltadas para o direito do consumidor, que também é de extrema importância aí para você como gestor comercial. Combinado? Eu te aguardo na nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.